se forem fazendo as práticas daí são liberados, porque eu vou levar todo o tempo da aula para a gente terminar a prova prática de vocês todas, mesmo esquema, sorteio de dupla, sorteio de manobras, né? E não esqueçam então que no dia da prova, além do jaleco, calça branca e sapato fechado, tá? E toquinho obrigatório. Se for fazer o facial, aí tem uma máscarazinha no bolso também. Se cair alguma manobra facial, vai precisar botar máscara. De branco. Um pouquinho. Pelo menos a calça branca, tá? A camiseta, se for de outra cor, tem que ter o jaleco. Ou toda de branco, ou jaleco e calça branca, tá? E a professora, eu queria pedir, eu posso fazer a prova primeiro? Porque o meu ônibus só sai meio-dia e meio daqui. E tem um que sai da rodoviária, que é por fora, daí que sai às 9h35. Daí eu falei com a Giovana, ela iria me levar na rodoviária, senão tem que ficar até meio-dia e meio. Pode ser, vocês liberam, Ana? Eu sou dupla dela, então. Sou toda dupla dela. Agora eu vou botar, Você vai falar? Olha, eu vou lá treinar contigo. Então aqui pro facial, o processo de evacuação no ducto torácico teria que acontecer igual, tá? Então faríamos desde a região do umbigo, 3 porções do ducto torácico com a manobra para cima, bombeamento punho-dedos, 5 a 7 vezes cada porção. Em seguida, ducto direito e esquerdo ou ângulo venoso linfático, manobra de mergulho, 5 a 7 repetições. Então, a evacuação dos 3 ductos por completo, tá? Aí não precisaríamos, no caso do facial, fazer o esvaziamento axilar e nem o esvaziamento inguinal. Se quiser fazer, pode, tá? Só não precisaria, porque a linfa do rosto a gente vai direcionar para a região do pescoço. Então, as cadeias principais da gente trabalhar no facial: fossa supraclavicular, agora a fossinha acima da clavícula, o movimento mergulho, 5 a 7 bombeamentos. Aí vamos dividir o pescoço, linfonodos anteriores, linfonodos laterais e linfonodos posteriores. O movimento aqui é um bombeamento para baixo, quase que o bombeamento em bracelete, né? Porque pega abraçando o pescoço, ó. Sempre direcionando para a clavícula. Pode fazer o movimento só em direção à clavícula ou, se quiser, levemente uma rotação, fazer um semicírculo. 5 a 7 bombeamentos na porção anterior. Em seguida vem para a porção lateral, faz a mesma manobra. Para baixo, 5 a 7 vezes. Depois a parte posterior, encosta lá na lateral das vértebras, não precisa ser bem na coluna, é do lado. E também o movimento para baixo ou levemente para frente, né? Quase que a meia lua também. 5 a 7 bombeamentos. E como essa porção anterior, lateral e posterior do pescoço é o esvaziamento mais importante, né, para a drenagem facial, a sugestão é que vocês repitam essa sequência mais 2 vezes. Então faz 3 voltas completas na região do pescoço. Frente, lateral, posterior, repete, frente, lateral, posterior, repete mais uma vez, frente, lateral, posterior. Cada uma dessas voltas com 5 a 7 movimentos, tá? Ainda dentro do processo de esvaziamento de linfonodos, podemos fazer os linfonodos amigdalianos. Então, pressionar em mergulho ou meia-lua sobre as amígdalas. 5 a 7 bombeamentos. Inframandibulares, então pegando essa região agora de encaixe embaixo do osso, movimento para dentro, mergulho. Cinco a 7 repetições. Aí cadeia supramandibular, então embaixo é infra, em cima supra. Movimento levemente para baixo.
mergulho. Cinco a 7 repetições também. Cadeia pré-auricular. Então, aqui no encaixe da articulação temporomandibular, da ATM, pode ser com 1 ou 2 dedos, o movimento é o mergulho ou a meia-lua. Cinco a 7 repetições. E a cadeia pós-auricular, pegando desde a focinha embaixo, da onde pendura o brinco ali, até o contato pegar pelo menos a metade da orelha, por toda a parte de trás. O movimento também é para dentro, mergulho. Aí a sugestão aqui, se quisesse trabalhar à frente e atrás ao mesmo tempo, também poderia, tá? Cadeia pré e pós-auricular, tendo um pouquinho mais de coordenação aí para conseguir fazer o movimento junto. Ainda como processo de evacuação, esvaziamento dos linfonodos temporais, então na região lateral à sobrancelha, 5 a 7 bombeamentos. E ainda os linfonodos glabelares no centro, entre as duas sobrancelhas. Também de 5 a 7 vezes. Aí passamos para o processo de captação, que primeiramente vai ser feito na porção central do rosto, com um pequeno arremate na inframandibular e depois as porções laterais. Então, começando do queixo, o bombeamento é de cima para baixo. A drenagem do queixo vai ser feita então de 5 a 7 repetições em duas linhas centrais. Depois afasta um pouquinho os dedos e faz mais 5 a 7 repetições em duas linhas laterais. Manobra dos lábios, movimento em espiral. Primeiro lábio inferior, desenha um semicírculo, arrasta para o lado, gira, arrasta para o lado, gira, arrasta para o lado, volta para o centro e faz no mesmo sentido, do centro para a lateral. 3 a 5 vezes o mesmo caminho, primeiro lábio inferior, depois lábio superior, o mesmo trabalho. Aqui pode ser com qualquer dedo, tá? O que vocês tiverem mais coordenação pode ser trabalhado. Aí vamos impulsionar essa linfa lateral para baixo, trabalhando em cima da fenda nasogeniana. Então, primeiro a porção proximal, acompanhando o sulco. 5 a 7 vezes. E depois uma outra porção distal. Cinco a 7 bombeamentos. Drenagem do nariz, simplesmente um deslizamento do centro para a lateral. 3 a 5 vezes cada caminho, começando pelo caminho proximal, que é esse de baixo, um outro caminho mais curto no meio, também de 3 a 5 repetições, e um caminho lá em cima, um pouquinho mais curto, direcionando um pouquinho para baixo, uma diagonalzinha para baixo, também de 3 a 5 vezes. Aí agora vamos fazer um arrematezinho, levando de distal para proximal, até a cadeia inframandibular. Eu vou fazer o mesmo trabalho da fenda nasogeniana, começando de uma porção superior, lateral do nariz, e o trabalho agora é distal proximal. Então é um arremate. Primeiro a porção distal, 5 a 7 vezes.
Depois a porção do meio, de 5 a 7 vezes. E por último a porção inferior, de 5 a 7 vezes. E ainda pode terminar fazendo 5 bombeamentos nos linfonodos inframandibulares. Aí vamos para as porções laterais. Drenagem da bochecha. Movimento, bombeamento lateral. Começando pela porção mais próxima da orelha, porque aqui o movimento vai em direção ao linfonodo auricular. 5 vezes na porção proximal, depois sobre a maçã do rosto, bem no meio da bochecha, mais 5 movimentos. Drenagem da porção temporal, mesmo movimento. Pega com a pontinha dos dedos, bem na região dos pezinhos de galinha, faz o movimento direcionado para as orelhas, 5 a 7 vezes. E em seguida a manobra de espiral, sai do cantinho externo dos olhos, desliza em direção à orelha. Gira, desliza, gira, desliza. Esse movimento, 3 a 5 repetições do mesmo caminho. Pálpebra. Primeiro pálpebra inferior, da metade da pálpebra a gente bombeia em direção à orelha, para a lateral. 5 a 7 vezes. E depois da metade da pálpebra para dentro, a gente direciona para a glabela, a cadeia glabelar ou cadeia frontal, também de 5 a 7 vezes. E aí repete o trabalho na pálpebra superior. Da metade da pálpebra, drena para a lateral, 5 a 7 vezes. E da metade para dentro, drena para a glabela. Cinco a 7 vezes. Sobrancelha, pinça e desliza. 3 repetições. 3 a 5. Tenta deslizar com ela pinçadinha, ela vai se soltar. Até o final não tem problema. E a última porção, drenagem da testa, mesma manobra da região das bochechas. Primeiramente, a porção mais próxima da orelha, que é a porção mais de fora. 5 a 7 bombeamentos. Depois fecha o contato bem no centro da testa, como porção distal. E repete também de 5 a 7 vezes. E aí vamos fazer um arremate distal proximal, incluindo agora cadeia pré e pós-auricular. Vou fazer as duas ao mesmo tempo aqui, de 5 a 7 vezes. Aí das orelhas vem para inframandibular, faz novamente o linfonodo inframandibular, 5 a 7 vezes. Em seguida, a porção anterior do pescoço, só a anterior, a lateral e a posterior não precisa arrematar. 5 a 7 bombeamentos. Fossa supraclavicular, tudo dentro de um arremate distal proximal. 5 a 7 bombeamentos e ainda pode incluir mais um esvaziamento do ducto direito e esquerdo. Ângulo venoso linfático direito e esquerdo. Os dois nomes estão corretos. Aí a drenagem finalizaria aqui e a gente sugeriu um movimento de finalização para despertar o nosso cliente, que seria o anjo abre as suas asas. Deita o polegar sobre a testa, contorna a lateral do rosto e umas batidinhas de leve para poder despertar a nossa cliente. Inclusive ela estava dormindo.